Existem coisas poderosas da parte de Deus que já foram liberadas sobre a sua vida. É uma questão de posicionamento e você deslancha, você rompe, você vive coisas maiores, coisas extraordinárias. Você começa a caminhar nas promessas de Deus e experimentar do cuidado dele sobre a sua vida. Não, você não pode cruzar os braços, você não pode ficar esperando. Não, escute. Existem coisas que a gente espera. A gente espera ouvir a voz de Deus para tomar uma decisão, a gente espera ter uma direção clara de Deus para entrar no chamado, a gente espera, às vezes, uma ou outra coisa acontecer que faz parte de uma trajetória e de um processo. Agora, ficar de braços cruzados quando você tem o comando de Deus, a voz de Deus está falando, não. Você não pode ficar de braços cruzados, não. Você não pode ficar na inércia, não. Você precisa ativar a sua fé, crer nas promessas de Deus e avançar, porque tem coisas maiores do Senhor. Se Deus mandou, você tem que entrar no chamado o mais rápido possível. E justamente é por aqui que eu quero caminhar com você. Talvez você está vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, um tempo de tristeza, de angústia, de agonia, de opressão, mas você não está aqui por acaso. Deus trouxe você aqui com um propósito, e neste propósito que Deus te trouxe aqui, Ele vai ativar você para coisas maiores, para coisas poderosas. É um tempo que estamos vivendo de desafios, mas também é um tempo de muitas oportunidades, onde o cuidado, o favor e a bênção de Deus está, de alguma forma, liberada sobre a nossa vida e nós precisamos nos posicionar para vivermos tudo isso que o Senhor tem prometido. Então, vamos avançar pelas promessas de Deus. Eu quero ler Josué capítulo 1, versículo 9. Josué 1 e 9. Antes de ler o versículo, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ativa o sininho, dá um joinha, curta, dê um like neste vídeo, comenta aqui sua cidade, seu pedido de oração, seu testemunho e, claro, manda para 5 pessoas essa live agora mesmo. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ora, escute, a vida com Deus não é isenta de dificuldades e adversidades. Nós vamos enfrentar problemas, desafios, desafetos. Nós vamos ter dias difíceis, verdade. Todos nós passamos por momentos assim. E às vezes, nesses momentos, nos sentimos desencorajados, temerosos em relação ao futuro. A gente começa a olhar para a promessa que Deus faz a nós como se fosse algo muito distante, muito longe de ser alcançado. Agora, como filhos de Deus, nós podemos superar esses tempos difíceis, esses tempos complicados, essas adversidades, esses desafios e avançar pelas promessas que Deus já liberou sobre a nossa vida. E eu quero justamente hoje caminhar com você para que você supere tempos difíceis e avance pelas promessas que o Senhor já te fez. Então vamos lá. Algumas coisas que você precisa ter em mente. A primeira é, você não pode esquecer das promessas de Deus. É um grave problema. Gente que tem promessa e esquece. Eu sempre digo, quando você ouvir uma palavra que entende ser de Deus para a sua vida, anote, escreva. Escreva isso, coloca num papel, coloca no bloco de notas, faz alguma coisa, lembre, tenha isso em mente o tempo todo. Já aconteceu de eu viver milagres, eu não tinha registrado e eu penso assim, será que é isso que Deus falou comigo uma vez? Eu não lembrava bem ao certo o que Deus tinha falado. As promessas que Deus faz, você tem que levar a sério. Veja só, Josué grava isso e caminha com isso. Em Josué 1 e 9, Deus promete estar com ele em cada passo que ele vai dar. E Josué vive uma vida convicto do cuidado de Deus na sua vida. É assim que você tem que viver. Deus promete estar comigo, estar com você nos momentos mais tenebrosos, mais difíceis que nós enfrentamos. Então, lembre das promessas de Deus e avance. Confie que o Senhor está com você, garantindo a vitória. Não esqueça das promessas de Deus. Se Deus fez uma promessa a você, então entenda, esta promessa vai se cumprir. Eu quero que você escreva agora aí, coloque isso no seu coração. Deus vai cumprir as promessas.
Deus vai cumprir as promessas, literalmente, cada uma das promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. Se você chegou agora, dê um like agora aqui neste vídeo e escreva isso. Deus vai cumprir as promessas. Aliás, Ele sempre cumpre as promessas. Deus sempre cumpre as promessas. Segundo, uma outra coisa que eu vejo nesse texto e que tem a ver comigo e com você. Tenha bom ânimo. Oh, meu irmão. Deus não diz que vai dar ânimo para Josué. Deus diz, tenha bom ânimo, porque Deus sabe o que já colocou dentro dele. Deus sabe o que colocou aí dentro. E Deus sabe que aí dentro Ele colocou uma fé tão forte que você vai se levantar e vai ter bom ânimo. Você não vai desanimar. Nos momentos mais difíceis você precisa ter uma atitude positiva, uma atitude de fé. Você precisa perseverar, você precisa crer, você precisa avançar. Você não pode esquecer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então você precisa se encher da força de Deus, você precisa ter bom ânimo. Coloca o desânimo para longe de você. Você precisa vencer o desânimo. Escreva isso agora, declare, eu preciso vencer o desânimo. O desânimo não pode te conduzir, o desânimo não pode, te surrupiar, o desânimo não pode dominar a sua vida. Você precisa ter bom ânimo. Mais do que isso, em terceiro lugar, se esforce. Ô pastor, isso mesmo, se esforce. Ora, Deus não prometeu que as coisas seriam fáceis, mas Ele nos dá força para superarmos as dificuldades e problemas, e você precisa levar isso a sério. Como eu disse, Deus diz a ele, esforça-te e tem bom ânimo. Deus não diz, eu vou te dar ânimo e eu vou te dar força. Não, porque Deus sabe o que plantou dentro de Josué. As experiências que Josué teve até ali denotaram que ele tinha dentro dele uma fé. Se Deus foi com Moisés e Deus diz que como foi com Moisés vai ser comigo, então eu vou ter vitória na minha vida. E é esta mentalidade que você precisa ter diante dos desafios da sua vida. Você precisa buscar força de onde não tem força. Você precisa colocar para fora essa força aí que o Senhor colocou aí. Porque você tem uma história. Dá uma olhadinha para trás. Nas vitórias que você já teve na vida. Talvez hoje você está desanimado, talvez hoje você está entristecido, mas dá uma pensada, faz uma análise aí de como foram os desafios até aqui e as vitórias que Deus te deu. Como é que você pode agora estar desestimulado? O Deus que te trouxe até aqui não te trouxe até 2023 e te abandonou. Deus te trouxe até aqui e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua operando na sua vida, Ele continua trabalhando na sua história. Então você precisa continuar crendo. Deus está com você. E a força que Ele colocou dentro de você não é para ser, estimada, admirada. A sua experiência até aqui não é só para ser contada, mas precisa ser a força para você, por fé, viver coisas novas. Oh, meu Deus! Então, escreva aí, eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. Que coisa tremenda, gente. Há uma unção de Deus aqui nesta hora. Há uma unção de Deus aqui nesta hora. Esta semana será uma semana poderosa. Esta semana será uma semana, extraordinária da parte de Deus na sua vida. Você vai viver coisas maiores. Você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. E aí, eu quero concluir dizendo, não tenha medo. Eu disse, não tenha medo. O texto diz, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo o seguinte, olha, você não pode ter medo não. Você não pode olhar para a adversidade e achar que a adversidade é tão grande que agora você não pode ter vitória na sua vida. Não. Você precisa olhar para esta adversidade, para este problema e entender que eu sou Deus na sua vida. Não, meu irmão, escute, você não pode ter medo de nada quando você tem um Deus tão poderoso que te guia, que te protege. Você não está com os pés no charco de lodo, você está com os pés na rocha.
A base da sua fé não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. A base da sua fé não é o quem sabe ou talvez, a base da sua fé é o que Deus diz a teu respeito. Então, pelo amor de Deus, não tenha medo. Confia plenamente no Senhor, confia que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo, porque Ele está fazendo coisas grandes e extraordinárias sobre a sua vida. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu preciso de clareza. Ele te dá clareza, Ele te dá amparo, Ele te dirige, Ele trabalha na sua vida. Nos momentos mais difíceis, não deixe de lembrar das promessas de Deus. Não se esqueça do que Deus já te prometeu, porque existem coisas maiores do Senhor para você. Então escreva aí, eu não terei medo. Com Deus que você serve, como é que você vai ter medo? Como é que vai ter? Quem tem que ter medo de você é o inimigo. Porque ele sabe que você é escolhido, você é ungido, você é abençoado. A presença de Deus está sobre a sua vida, claro, se você tem compromisso com Deus, se você o busca, se o teu coração está rendido e voltado para o Senhor. Se não está, é hora de você voltar-se para Deus. Se você não tem sido fiel a Deus, é hora de você resgatar isso na sua vida. Se você tem caminhado, trilhado pelo pecado, é hora de você se arrepender e dizer, Senhor, me ajuda, me tira desse mal. Porque, de verdade, quando o inimigo olhar para você e ver a marca do sangue do Cordeiro, a marca do sangue de Jesus, ele saberá mais uma vez que perdeu. Perdeu porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero entrar em oração, eu quero clamar a Deus por sua vida, eu quero te abençoar nessa hora e você vai sair dessa live para viver uma semana poderosa, uma semana incrível da parte de Deus.